Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio Cozinha de Quinta. E no episódio de hoje eu trouxe uma receita um tanto quanto diferente, mas que eu tenho certeza que vai despertar o interesse em você. Manjubinha frita, uma receita rápida, fácil e simplificada, mas obviamente sempre com algumas dicas, alguns macetes que eu não tenho dúvida que você ainda não viu. E a gente começa temperando a manjubinha. Existem dois tipos de manjubinha mais comumente encontradas no mercado. Uma delas é a manjubinha fresca, né? Então ela não tem tempero nenhum, ela é eviscerada, enfim. E existe a manjubinha salgada. Se comprar a fresca, segue o passo a passo que eu trouxe aqui para vocês. Comprou a manjubinha salgada? Não esquece de deixar de um dia para o outro em água corrente ou então trocando a água com frequência. E lembre-se, se você comprou uma manjubinha salgada, dessalgue ela até o ponto que você quer. Se você dessalgar muito e tiver que adicionar sal, ela de fato perde um pouco o sentido dessa salmoura que ela veio. Então não se esqueça, dois tipos de manjubinha, escolha a que melhor se encaixa para você e vem cozinhar comigo. Então vamos começar pelo tempero da manjubinha. Essa eu comprei uma manjubinha fresca, então o que eu vou adicionar aqui? Azeite, um pouquinho de sal e pimenta do reino, vocês já viram aí quem é frequente aqui na audiência sabe que eu gosto de usar um pouquinho de sal e pimenta do reino misturada e um pouquinho mais de pimenta do reino moída em grãos. E o que eu vou abusar muito mesmo nessa receita hoje é da utilização de limão. Pode ser limão siciliano, limão Tahiti, se você tiver um outro tipo de limão fácil, eu gosto muito de limão cravo, acho que fica bem legal, se encaixa muito na receita também, mas aqui eu vou abusar. Mais ou menos, 500 gramas de manjubinha, eu vou colocar 2 limões inteiros, que vai dar mais ou menos aí o suco equivalente a uns 80 ml. Então quero que ela fique bem embebida nesse suco de limão, fique bem ácida, bem cítrica mesmo, porque esse sabor é o diferencial também dessa receita. Se você quiser colocar raspinha de limão, se você quiser colocar limão siciliano, alguns pedacinhos cortados também, fica muito legal, porque essa é uma receita empanada. Depois tudo isso, se eu tiver os pedacinhos, vai embora, mas pelo menos o aroma, e principalmente essa acidez, positivamente falando, elas vão estar no seu prato. Terminei de temperar a manjubinha, misturo rapidamente, ela vai estar bem caldosa mesmo, Essa salmoura aqui, marinada, vai estar bem embebida dessa maneira. 15 minutos na geladeira e aí daqui 15 minutos a gente volta para fazer um processo de empanamento muito fácil, que eu tenho certeza que para você executar na sua casa vai ser super simples. 15 minutos depois eu tô de volta, manjubinha marinada, e agora eu vou mostrar para vocês como eu costumo fazer o empanamento. Como eu disse anteriormente, é muito simples, mas antes a manjubinha soltou um pouco de líquido e a gente deixou ela numa marinada bem caldosa. Então a primeira coisa que a gente faz é tirar o excesso dessa marinada, tirar um pouquinho do excesso desse ácido, já absorveu bastante, vai estar uma receita bem ácida, obviamente, mas na medida certa. E aí, ingrediente muito simples, fubá. Eu gosto de usar o famoso fubá mimoso, tá bom? Mas vocês podem usar algum outro tipo. Um pouquinho de sal e pimenta do reino também vai muito bem, apesar da manjubinha já estar muito bem temperada. Vou usar o mesmo recipiente onde estava a manjubinha para colocar o fubá e depois eu volto todas as manjubinhas e misturo bem. A ideia aqui é que a manjubinha ela fique com uma crosta leve e não uma crosta muito grossa de fubá, para que quando eu frite eu consiga chegar no ponto de cozimento interno dessa manjubinha e por dentro ela fique muito macia e suculenta e por fora fique crocante. Tudo que eu preciso fazer é empanar a manjubinha mais ou menos desse jeito. Manjubinha já temperada, empanada, então vamos comigo lá para a boca do fogão para você aprender como faz uma fritura sequinha, suculenta por dentro e bem crocante por fora. Pessoal, mais ou menos nesse ponto, ela douradinha dos dois lados, bem crocante, é o momento de tirar aproximadamente uns 5 ou 7 minutos de fritura. De novo, depende da temperatura do seu óleo, mas se você seguir aquilo que eu indiquei de 175 a 180 graus, então vem comigo começar o processo de fritura da manjubinha. E a primeira dica que eu dou para você é relacionada à segurança.
sempre que você for fazer a fritura, por exemplo, numa frigideira, tem um cabo um pouco mais comprido, posicione o cabo ou para a lateral do fogão ou lá para o fundo do fogão. Você vai ter mais segurança e não vai ter o perigo, né, correr o risco de esbarrar sem querer aqui e de repente derramar óleo no fogão em você. Então sempre o cabo da frigideira para o lado ou lá para o fundo. Aqui eu vou usar óleo de soja, você pode usar qualquer tipo de gordura para fazer a fritura. Eu prefiro óleo de soja ou óleo de algodão, que para mim são os dois tipos que a gente tem uma não interferência, vamos dizer assim, dessa gordura no sabor do alimento. E agora mais uma dica em relação à fritura. A temperatura de saturação do óleo de soja ela fica em torno ali de 180 graus. Ou seja, se você tiver um termômetro a laser principalmente ótimo para você medir a temperatura. Se não tiver, fica de olho nessa temperatura, entende um pouquinho a temperatura do óleo, porque quanto mais alta a temperatura, o óleo queima, né? Essa saturação ela não vai ser boa para você, para sua saúde, e principalmente esse óleo queimado ele pode trazer gosto de fato para o seu alimento. Então a gente quer uma fritura com sabor, por exemplo, a manjubinha com sabor de manjubinha, então por isso toma cuidado com a temperatura do óleo, ou então use um óleo com uma temperatura maior que a gente chama de fumegação ou temperatura de queima. Óleo numa temperatura média de 185 a 180 graus e agora a gente começa a fazer o processo de fritura da manjubinha. Não sobrecarregue o seu óleo nem sua frigideira. Então, se você tiver uma porção grande, ou escolha uma frigideira ou mesmo uma fritadeira, algum equipamento de cozinha mais profissional grande, ou se você não tiver isso dentro da sua casa ou da sua cozinha, vá com calma, faça frituras em porções menores para você ter sempre a melhor eficiência do equipamento e principalmente você tenha o melhor resultado possível. Manjubinha empanada, cítrica, só no fubá. Tudo pronto? Vem finalizar comigo. Manjubinha, qualquer disposição que você quiser vai ficar legal. Um peixe bacana, delicado, ele tá crocante por fora, tá suculento por dentro. Seu empratamento vai ficar bem bacana. Aqui eu escolhi um prato que contrasta de certa maneira com a coloração desse empanamento e principalmente que vai contrastar com os demais elementos da finalização. Cebolinha verde, limão para trazer a citricidade e um pouquinho mais de pimenta do reino. Manjubinha crocante, um prato rápido, simples, fácil. Dia de semana, final de semana, qualquer hora do dia você consegue fazer. E aí, gostou? Não esquece de compartilhar com a pessoa que vai fazer com ou para você. E até a próxima Comida de Quinta.